Queridos amigos, boa noite a todos. Espero que estejam bem, em paz, com saúde, agradecendo a Deus a oportunidade deste estudo, por estarmos juntos, agradecendo pela companhia de vocês. Só Deus sabe o que esses estudos vão um dia representar na nossa vida. Já representam muito, mas nós estamos, por enquanto, só na semeadura. Vamos ver futuramente, talvez até mesmo em outras situações bem diferentes das de agora, é que a gente vai compreender o significado de todos esses estudos da nossa vida. Esse é o nosso encontro número 33, no estudo de Paulo Estevão, e para iniciar as atividades desta noite, a prece de abertura fica por conta da Margarete. Por favor, Margarete. Boa noite para todos. Boa noite. Vamos então unir nossos pensamentos, unir nossas boas intenções, nossos corações, deixando de lado nossas preocupações, a correria do dia que tivemos, todo tipo de tropeço, de intempérie, de intercorrência que tivemos, deixemos de lado para aprender, para estudar, porque é isso que esse é o nosso objetivo aqui, e a espiritualidade conta conosco, e temos a certeza de que juntos conseguiremos as inspirações desses irmãos, as boas ideias, as boas palavras, as boas conclusões para aquilo que nós precisamos levar em nossas vidas, a nossa transformação, que é o que estamos vendo neste livro maravilhoso, a nosso chamamento. Muito obrigada, Jesus, por nos chamar diariamente, a todos os momentos. Muito obrigada, Jesus, por ser este sol maravilhoso, essa luz bendita, amorosa e acolhedora, que nos envolve a todos os momentos e nos chama à evolução. Obrigada, bons amigos, obrigada, Pai, por permitir juntos conseguirmos despertar. Que Deus nos abençoe, que os bons amigos estejam conosco, que assim seja. Muito obrigada, Margarete. Eu vou voltar aqui inicialmente na tela do Skype, parando de compartilhar e compartilhando de novo. O trecho do Atos dos Apóstolos, aqui, olha. E aqui, a partir do versículo 10. Gente, nós estamos, assim, num momento muito bonito, que é o encontro entre Saulo e Ananias. Então, as 3 leituras que nós temos hoje de Emmanuel, do livro Fonte Viva e Vinha de Luz, dizem respeito a essa passagem. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos de 10 a 16. Porque a gente precisa tomar cuidado nas nossas leituras para a gente não passar batido em momentos tão especiais como esse. Então, recordando, agora eu estou no livro de Atos dos Apóstolos, não estou no livro Paulo Estevão, porque esse trechinho, do versículo 10 ao 16, Emmanuel não desenvolveu no livro, mas o diálogo, o primeiro diálogo entre Jesus e Ananias é bastante importante, justamente porque Emmanuel depois, nos livros Fonte Viva e Vinha de Luz, ele faz ali comentários importantes sobre algumas falas. Então, lembrando, em Damasco havia um discípulo que tinha por nome Ananias,
E o Senhor, numa visão, lhe disse: Ananias. Ele acudiu dizendo: Eis-me aqui, Senhor. Então, a primeira leitura que vai ser feita pela Sônia é justamente sobre este versículo 10, essa chamada de Jesus, chamando Ananias, e Ananias prontamente responde: Eis-me aqui, Senhor. Isso me chama muito a atenção, gente, porque, como a Margarete disse, Jesus está sempre nos chamando, nos convidando a todo instante. E o que é que nós respondemos para ele? Ah, agora não, Senhor, agora eu estou muito ocupada, olha, eu preciso sair, vou fazer compra, vou para o supermercado, agora é a hora do lanche, é a hora do almoço, é a hora do café, é a hora do meu programa favorito, estou muito ocupada hoje não dá. A gente dá 1001 desculpas quando o evangelho, quando Jesus nos busca através do seu evangelho. E Ananias prontamente respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Nem a hora foi citada. E então estabeleceu-se um diálogo entre Jesus e Ananias. Jesus disse para Ananias: levanta-te e vai ao bairro que se chama Direito, e busca em casa de Judas, aqui era o nome do dono da hospedaria, a um de Tarso chamado Saulo, porque ele aí está orando. Ficou bem claro aqui a chamada de Jesus para Ananias. E Saulo, realmente, pelo livro, ele estava em seu quarto orando, pedindo a Deus que desse uma diretriz para ele, porque já fazia 3 dias que ele estava completamente cego. Mas aí Ananias respondeu para Jesus: Mas, Senhor, eu tenho ouvido muitos relatos a respeito deste homem. Quantos males fez aos teus santos em Jerusalém? Ou seja, quantos cristãos, que ele chama de santos, com S minúsculo, quantos cristãos verdadeiramente bons Saulo mandou prender, mandou bater, e ele ali dando, assim, maltratando, né? Perseguindo os primeiros cristãos em Jerusalém. E Ananias continua. E este, ou seja, Saulo, tem poder dos príncipes dos sacerdotes. Príncipes dos sacerdotes compunham o sinédrio, assim como ele, no lugar de Gamaliel, de prender todos aqueles que invocam o teu nome. Então, todo mundo já estava sabendo o que Saulo fazia com os cristãos, a perseguição de Saulo. Mas Jesus responde para ele: vai, porque este é para mim um vaso escolhido. E a Jo Rock, na mesma quarta-feira passada, mandou para a gente os irmãos Tim e Vanessa cantando essa música. E depois o Albertinho mandou também um vídeo muito bonito com paisagens e frases do livro, com essa canção, só que era a Vanessa com um outro compositor e cantor, que aliás tem uma voz maravilhosa, não me lembro o nome dele agora, para levar o meu nome diante das gentes e dos reis e dos filhos de Israel. E aí Emmanuel comenta este versículo: porque eu lhe mostrarei quantas coisas lhe é necessário padecer pelo meu nome. Então, Ananias, você vai lá para ajudar. Mas não precisa fazer nada, não precisa criticar, não precisa chamar atenção, ficar bravo, nada disso. Porque Saulo logo vai descobrir o que ele vai ter que sofrer por causa de Jesus. E aí Ananias foi, né?
Mas aqui, então, eu queria lembrar para vocês esse trechinho do livro, aliás, de Atos dos Apóstolos, que Emmanuel não conta no livro. Então, nós vamos fazer a primeira leitura relacionada ao versículo 10, quando Jesus fala, Ananias, e ele responde, eis-me aqui, Senhor, pronto para ajudar, para atender o pedido de Jesus. Então, Sônia, a sua leitura primeiro está aqui, ó, no livro Fonte Viva, capítulo 17, lá, onde Emmanuel comenta este versículo 10, a chamada de Ananias por Jesus e a resposta dele. Pode começar. Boa noite a todos. Boa noite, Sônia. Cristo em nós. E disse-lhe o Senhor em visão, Ananias, e ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. Atos 9, 10. Os homens esperam por Jesus e Jesus espera igualmente pelos homens. Ninguém acredite que o mundo se redima sem almas redimidas. O Mestre, para estender a sublimidade do seu programa salvador, pede braços humanos que o realizem e intensifiquem. Começou o apostolado buscando o concurso de Pedro e André, formando em seguida uma assembleia de 12 companheiros para atacar o serviço da regeneração planetária. E, desde o primeiro dia da Boa Nova, convida, insiste e apela junto das almas para que se convertam em instrumento da sua divina vontade, dando-nos a perceber que a redenção procede do alto, mas não se concretizará entre as criaturas sem a colaboração ativa dos corações de boa vontade. Ainda mesmo quando surge pessoalmente, buscando alguém para sua lavoura de luz, qual aconteceu na conversão de Paulo. O Mestre não dispensa a cooperação dos servidores encarnados. Depois de visitar o doutor de Tarso, diretamente procura Ananias, enviando-o a socorrer o novo discípulo. Por que razão Jesus se preocupou em acompanhar o recém-convertido, assistindo-o em pessoa? É que se a humanidade não pode iluminar-se e progredir sem o Cristo não dispensa os homens na obra de surgimento e sublimação do mundo. Ide e pregai. Eis o que eu vos mando. Resplandeça a vossa luz diante dos homens. A seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Semelhantes afirmativas do Senhor provam a importância por ele atribuída à contribuição humana. Amemos e trabalhemos purificando e servindo sempre. Onde estiver um seguidor do Evangelho, aí se encontra um mensageiro do amigo celestial para a obra incessante do bem. Cristianismo significa Cristo em nós, Emmanuel. É muito tocante e assim é muito, é uma chamativa, né? É um puxão um puxão de orelha bem forte, né? Bem forte. Olha, bem puxão de orelha mesmo. Os homens esperam por Jesus e Jesus espera igualmente pelos homens. Sim. E assim,
nós não devemos... Ninguém acredita que o mundo se recupere sem almas redimidas. Na realidade, o mundo, para que a gente se recupere, ela vai precisar que nós nos libertamos, assim, que a gente possa se melhorar, né? Sim. Cada dia mais, cada vez mais, um colaborando com o outro, realmente um se fortalecendo com o outro. Uhum. Aí o mestre, para estender a sublimidade do seu programa, Salvador, ele pede braços humanos que realize e intensifique. Então, Jesus quer que a gente, para que o trabalho que ele implantou aqui, ele quer que a gente realmente consiga realizar, né? Que se intensifique com muito amor, realmente com muita vontade. Então, e aí ele não vai fazer esse trabalho sozinho. Ele vai precisar de cada um de nós. Então, por isso, ele já procurou lá nos apóstolos, no André e o Pedro, ali formou os 12 companheiros para poder fazer com que esse serviço se fizesse essa regeneração planetária. Então, Jesus vem nos convidando sempre. Aí ele fala assim, ó, desde o primeiro dia da Boa Nova, ele convida, ele insiste, apela, junto de todos nós, para que a gente se converta em instrumento da boa vontade. Sim. Né? Ele convida, ele insiste e apela. Uhum. Então, é isso que ele vem fazendo, que a gente, assim, realmente, a gente, através dos nossos corações, da boa vontade, a gente pode inverter essa nossa situação, realmente Sim. colaborar com ele, né? E aí, ele tem um pedacinho ali que ele fala assim também que quando ele foi buscar o Saulo, né? Ele foi assim, ainda quando surge, ele pessoalmente foi lá, buscou Saulo, né? Buscou Saulo para que ele participasse dessa lavoura, né? Que ele contribuísse, porque ele viu que ali o Saulo era uma pessoa que realmente não deixava, ia dar continuidade, é uma pessoa de firmeza, tudo, ia dar continuidade na obra dele. Então, ele foi lá pessoalmente. Ele não dispensou a colaboração do Saulo. Mesmo quando Ananias falou assim, mas ele é uma pessoa assim, que estava perseguindo os cristãos, fez tudo aquilo. Mas Jesus viu que o coração dele é um coração de uma pessoa que realmente foi convertida, né? E, no entanto, lá quando o Ananias foi buscá-lo, o que aconteceu? Ele estava orando. Orando para que Cristo, para que Deus desse um caminho para que ele pudesse seguir, né? Isso. E aí vem, por que razão Jesus se preocupou em acompanhar o recém-convertido? É que sozinho nós não vamos conseguir dar conta. Sim. Né? Nós não vamos conseguir dar conta se Cristo não estiver junto de nós. E nós também estivermos com Cristo. Né? Então, é por isso que Cristo, e assim, não dispensou, ele tem a colaboração de todos, ele quer a colaboração de todos, de todas as pessoas. Não importa, de repente, uma pessoa má
torne-se uma boa pessoa, Sim. um bom servidor. Sim. Por isso que Jesus foi lá em busca de Saulo, para que Saulo realmente se transformasse. E ali fala que cristianismo significa Cristo em nós. E nós temos que estar sempre junto de Cristo. E Cristo também precisa de todos nós. Sim. Muito bonita essa lição, né, Sônia? Muito bonito, muito tocante, né? Então, quando Emmanuel fala aqui no 14, onde estiver um seguidor do Evangelho, nós nos consideramos seguidores do Evangelho? Né? Estamos procurando seguir os ensinamentos de Jesus? Se a resposta for sim, então Jesus está contando conosco para a obra incessante do bem. Incessante significa que não acaba nunca, não para nunca, não tem dia e nem hora. Então, gente, nesse versículo de Atos, troca o nome de Ananias. Vamos trocar o nome de Ananias pelo nosso próprio nome? Como se fosse com a gente. O que nós responderíamos para Jesus? Agora não dá. Né? Justo hoje, meu senhor, justo hoje, estou tão ocupada. Não pode ser mais tarde, outro dia, deixa eu consultar minha agenda. Né? Nós temos essa prontidão para servir. A gente já viu que não, né? Naquele caso que a Ritinha leu uma vez lá na segunda-feira do Chico Xavier, que foi visitar o amigo que ele não conseguiu, depois de ter passado o dia inteiro, até de noite e de madrugada, em tarde e noite de autógrafos, ainda foi atrás do amigo que precisava dele, 4 horas da manhã. Quer dizer, conclusão, Chico, depois de um dia intenso de doação, ele não dormiu e ainda foi prosear com um amigo, 4 horas da manhã. Ou seja, nós não somos assim ainda, mas o pouco que a gente consiga fazer, né, que a gente vá aos pouquinhos abrindo mão, a gente vai aprendendo, né, Sônia? Então, vamos fazer um exercício, vamos trocar o nome de Ananias e colocar o nosso próprio nome e pensar o que é que responderíamos para Jesus. Tá bom, Sônia? Vamos em frente, porque a gente ainda tem mais leituras maravilhosas. Obrigada, viu? Vamos. Obrigada a você. Obrigada. A próxima leitura agora é a Margarete com o livro Vinha de Luz. Espera lá que eu vou no índice geral aqui. Vinha de Luz. E no Vinha de Luz é o capítulo 125, que trata daquele versículo em que Jesus fala, não precisa fazer nada para Saulo não, porque eu mesmo vou mostrar para ele o que ele vai ter que sofrer por causa do meu nome. É esse versículo aqui, gente, olha. Então, não precisa fazer nada não, né? Porque eu mesmo já tenho tudo planejado, porque Saulo vai descobrir o que ele vai precisar sofrer por minha causa. Vamos lá, Margarete. Vamos lá. O Senhor mostrará, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Jesus, Atos 9,16. O diálogo entre o mestre e Ananias, relativamente ao socorro de que Paulo necessitava, reveste-se de significação especial para todos os aprendizes do Evangelho. Então, vamos lá, o que será que nos cabe nesse latifúndio, né? Digna de nota é a observação de Jesus, recomendando ao apóstolo da gentilidade que ingressasse... Ui, peraí, que a bateria está acabando. Ai, não prestei atenção nisso, desculpa, gente. Desculpem. Vamos lá. Digna de nota é a observação de Jesus recomendando ao apóstolo da gentilidade, que era o Saulo por enquanto, né, que ingressasse em Damasco, onde lhe revelaria
quanto convinha fazer. E muito importante a determinação a Ananias para que atendesse ao famoso verdugo trazido à fé. Imagina a desconfiança, né, do Ananias, coitado. Certeza. Vou me mexer. Imagina a envergadura espiritual de Ananias para Jesus e diretamente fazer um pedido para ele, né, gente? Sim, não era um qualquer, sim. né? E também, vai me jogar na boca do leão, né? Sim. O apelo do céu ao cooperativismo transborda da lição. Vamos ler de novo? O apelo do céu ao cooperativismo transborda da lição. Perseguidor e perseguido reúnem-se no altar da fraternidade e do trabalho útil. O velhinho de Damasco, que era o Ananias, presta socorro ao ex-rabino. Paulo, em troca, prodigaliza-lhe enorme alegria ao coração. Acresce notar, porém, que Jesus chamou a si a tarefa de revelar ao recém-convertido quanto lhe competia lutar e sofrer por amor ao reino divino. Semelhantes operações espirituais se repetem cada dia nas atividades terrestres. Debaixo da inspiração do Cristo, diariamente há movimentos de aproximação entre quantos se candidatam ao bom entendimento perante a vida eterna. Alguns trazem a mão confortadora e amiga da assistência fraternal, outros o júbilo sagrado da esperança sublime. Estabelecem-se novos acordos, traçam-se novas diretrizes. Imperioso é reconhecer, porém, que o Senhor mostrará a cada trabalhador o conteúdo de serviço e testemunho que lhe compete fornecer no ministério do seu amor infinito. Aqui eu fico pensando, sabe? Olha, Jesus foi falar com Ananias. Ananias era um espírito preparado, pronto para o trabalho, tanto que ele disse, eis-me aqui. Ele não disse, eu vou ali cozinhar meu feijão e depois eu vou. Sabe, volta mais tarde que eu preciso botar roupa no varal. Ele não falou isso, ele disse, eis-me aqui, porque era um espírito preparado. Sim. Segunda coisa, vai buscar o tal do cara de Tarso, que está tocando terror nos cristãos, e a fama que o Saulo tinha. Né? A fama não era pequena do Saulo. Fama e o medo que as pessoas tinham dele, né? Sim, a má fama, né? Era uma fama bem ruim que ele tinha. Mas o que acontece isso? Vamos trazer isso para a nossa vida diária. Então, o que Jesus fez ali? Ele colocou dois, entre aspas, inimigos frente a frente. Ele colocou o verdugo, né? O acusador junto. Perseguido e o perseguidor. Perseguido e perseguidor juntos. Vamos trazer para a nossa vida agora. Isso não acontece com a gente? Na figura daquele filho difícil, daquele irmão que a gente vive as brigas, que a gente vive se engalfinhando, com aqueles colegas de trabalho, com aquelas pessoas o nosso vizinho que a gente sente que não nos respeita. Então, diariamente, nós estamos nessa situação. Dentro do nosso lar, já se diz, estão as nossas maiores provas.
Né? Muitas vezes o nosso maior inimigo é o nosso filho, a nossa filha, do passado, né? Não estou dizendo inimigo Não de atual. hoje, mas um inimigo do passado está aqui dentro do nosso lar para que a gente use do cooperativismo, para que o que está em melhor condição espiritual ajude aquele que ainda está no deserto, na aridez, como estava Saulo. Caído da montaria, de um camelo, de um cavalo, não me lembro o que é que ele estava montando ali, acho que era um camelo, né? Caído do cavalo, mas vamos né? No deserto, na aridez. Então, o nosso perseguidor geralmente está junto de nós, para que façamos o melhor por ele. E é esta a justiça divina e a beleza que está ao nosso alcance, diante da nossa possibilidade. É aquele colega de trabalho que é bom dia por quê? Vamos ajudá-lo. Ele pode ser o nosso Saulo, o nosso perseguidor, naquela situação, necessitando de um bom dia, sabe, de uma alegria, de uma atenção da nossa parte. Então, e já que nós estamos tendo a possibilidade de aprender, de entender ou de engatinhar nos ensinamentos de Jesus, como disse ali o texto da Sônia, como é que foram aquelas 3 palavrinhas? Jesus nos chama, nos suplica, né? Apela, né? Olha a palavra forte. Jesus só não nos chama todo dia. Ele chama, ele apela, ele falta só nos chacoalhar diariamente em todas as situações para que a gente deixe de lado a nossa situação de Saulo que somos, né? De displicentes com relação às atitudes de Jesus e assim ao nosso bom comportamento, às nossas boas escolhas. E isso vem, e quantas vezes a situação não inverte? Nós somos os perseguidores de alguém. A gente está se colocando aqui, pelo menos eu estou me colocando na situação de quem? De Ananias. Nunca que eu sou Saulo, eu sou Ananias, aquele que vai ajudar. Mas muitas vezes a gente é o Saulo, é o perseguidor de alguém. E a gente precisa da instrução, da assistência fraternal que ele fala aqui, do conselho amigo, das diretrizes, para que a gente consiga perceber que a gente não é a última bolacha do pacote. A gente não é o Ananias. Há momentos em que a gente é colocado, que a gente faz o papel de Ananias, ajudando outros em situações evolutivas, vamos dizer assim, inferiores à nossa, que a gente já entendeu alguma coisa. Mas eu acho que, pela nossa condição de planeta de prova e expiação, nós estamos muito mais na condição de Saulo, de Saulos, necessitando de Ananias para nos ajudar, nos oferecer esta mão amiga, as lições confortadoras, uma assistência fraternal, uma assistência de irmão, né? Para que ou até de mãe que nos carregue no colo, de pais que nos carreguem no colo e nos mostre o caminho que a gente precisa seguir. Então, vamos abrir nossos ouvidos, como foi uma leitura que eu fiz aí, né? Azeitar as nossas engrenagens auditivas e ouvir Jesus chamar, apelar, clamar pela nossa modificação.
para que a gente seja muito mais, consiga ser muito mais Ananias do que Saulo Sim. no nosso dia a dia. Sim. Importa destacar aqui também, Margarete, no último parágrafo, onde Emmanuel diz que o Senhor mostrará a cada trabalhador o conteúdo de serviço e testemunho que lhe compete fornecer no seu ministério, no ministério do seu amor infinito. Ou seja, nessa cooperação entre irmãos, ou seja, entre cristãos ou entre os seguidores do Evangelho, cada um tem a sua tarefa. Então, é disso que a gente também precisa se compenetrar para não ficar querendo fazer o que o outro faz. Porque Jesus tem certinho para cada um o que cada um pode e tem condições de fazer. Então, nesse caso, a tarefa de Ananias, como ele diz aqui, olha, a tarefa de Ananias era aqui, olha, era prestar socorro. A tarefa de Paulo era esbanjar alegria ao coração do velhinho. Ou seja, ali, mesmo entre perseguidor e perseguido, cada um tinha uma tarefa. Um de ajudar e outro de levar alegria ao coração de Ananias. Então, cada servidor tem a sua tarefa, que já é determinada pela espiritualidade maior. E a gente deve abraçar essa tarefa com todo o nosso empenho, com todo o nosso vigor. Porque não adianta a gente estar num lugar de cooperação, cobiçando a tarefa do outro e deixando de fazer aquela que nos compete, tá certo? Então, vamos adiante. Muito obrigada, viu, Margarete? Vou passar para frente, porque ainda tem bastante coisa ainda, no caso, para o Tiago ler. Então, mais uma vez, agradeço. Agora sim, voltando ao livro Paulo e Estevão, que foi aqui que nós paramos quando Ananias chega, olha lá, Ananias chega e Saulo pergunta, quem sois? E a gente leu, assim, com uma certa pressa, as palavras de Ananias para Saulo. Ananias responde, irmão Saulo, o Senhor que te apareceu no caminho enviou-me a esta casa. Então, como que dizendo, olha com quem você está falando, tá bom, Saulo? Você não está conversando com qualquer um. O mesmo Jesus que te apareceu é o mesmo Jesus que me enviou a esta casa para te ajudar, para que tornes a ver e recebas a iluminação do Espírito Santo. Cuidado com essa frase, né? Com essas palavrinhas, a iluminação de um Santo Espírito, ou que ele se torne, Saulo, um Espírito santificado, porque Ananias já era um Espírito santificado. Então, olha como Ananias chegando, como a gente diz, oferecendo ajuda em nome do mesmo Jesus que ambos viram. Então, Saulo não estava diante de uma pessoa qualquer. E aí desenrola-se a conversa entre os dois. Então, agora, Tiago, nós vamos ler um pedacinho aqui do livro Paulo Estevão, até chegar nas escamas, que é o texto que você vai ler. Então, você vai ler 2 textos, tá bom, Tiago? Mas esse trechinho, ele é curtinho. Então, pode começar. Agora, de novo, no livro Paulo Estevão. Pode começar, Tiago. Oi, boa noite a todos. Boa noite. É aqui no item 11, Maruísa? Isso, é. Ouvindo, o moço de Tarso tateou ansiosamente nas sombras. Quem seria aquele homem que sabia os feitos lá da estrada? Algum conhecido de Jacó? De Jacob, não sei, né? É Jacó, Jacó, né? Mas aquela inflexão de voz enternecida e carinhosa, vosso nome? Perguntou quase aterrado.
Ananias. A resposta era uma revelação. A ovelha perseguida vinha buscar o lobo voraz. Saulo compreendeu a lição que o Cristo lhe ministrava. A presença de Ananias revoca-lhe à memória os apelos mais sagrados. Fora ele o iniciador de Abigail na doutrina e o motivo da viagem a Damasco, onde encontrara Jesus e a verdade renovadora. Tomado de profunda veneração, quis avançar, ajoelhar-se ante o discípulo do Senhor, que lhe chamava ternamente irmão, oscular-lhe enternecido as mãos benfazejas, mas apenas tateou o vácuo, sem conseguir a execução do gratíssimo desejo. Oscular significa beijar, tá? Ok. Quisera beijar vossa túnica, falou com humildade e reconhecimento, mas como vedes, estou cego. Jesus mandou-me justamente para que tivesses de novo o dom da vista. Comovidíssimo, o velho discípulo do Senhor notou que o perseguidor cruel dos apóstolos do caminho estava totalmente transformado. Ouvindo-lhe a palavra plena de fé, Saulo de Tarso deixava transparecer, no semblante, sinais de profunda alegria interior. Dos olhos ensombrados manaram lágrimas cristalinas. O moço apaixonado e caprichoso aprendera a ser humano e humilde. Jesus é o Messias eterno. Depus minha alma em suas mãos. Disse entre compungido e esperançoso: penitencio-me do teu caminho. Banhado no pranto do arrependimento sincero, sem saber manifestar o reconhecimento daquela hora, em virtude das trevas que lhe dificultavam os passos, ajoelhou-se com humildade. O velhinho generoso quis adiantar-se, impedir aquele gesto de renúncia suprema, considerando a sua própria condição de homem falível e imperfeito, mas desejando estimular todos os recursos daquela alma ardente em favor da sua completa conversão ao Cristo, aproximou-se comovido e, colocando a mão calosa naquela fronte atormentada, exclamou: Irmão Saulo, em nome de Deus Todo-Poderoso, eu te batizo para a nova fé em Cristo Jesus. Entre as lágrimas ardentes que corriam dos olhos, o moço tarsense acentuou contrito: digne-se o Senhor perdoar meus pecados e iluminar meus propósitos para a vida nova. Agora, disse Ananias, impondo-lhe as mãos nos olhos apagados e num gesto amoroso, em nome do Salvador, peço a Deus para que vejas novamente. Se é do agrado de Jesus que isso aconteça, advertiu Saulo compungido, ofereço meus olhos aos teus santos serviços para todo o sempre. E como se entrassem em jogo forças poderosas e invisíveis, sentiu que das pálpebras doloridas caíam substâncias pesadas como escamas, à proporção que a vista lhe voltava, embebendo-se de luz. Através da janela aberta, viu o céu claro de Damasco, experimentando indefinível ventura naquele oceano de claridades deslumbrantes. A aragem da manhã, como o perfume do sol, vinha banhar-lhe a fronte, traduzindo para o seu coração a bênção de Deus. Vejo, agora vejo. Glória ao Redentor de minha alma, exclamava, estendendo os braços num transporte de gratidão e de amor. Isso. A gente vai dar uma paradinha aqui, Tiago, porque agora a gente vai ver o que Emmanuel fala para a gente das escamas que caíram dos olhos de Saulo, tá bom? Então, vou passar você agora para o livro Vinha de Luz, mas deixa eu voltar de novo lá no índice geral, ou melhor, no índice do Vinha de Luz, para pegar agora a lição de número 149, que é onde ele fala disso. Daí a gente comenta, faltando aqui uns 15 minutinhos, dá tempo de você ler, e aí a gente para o livro ali. Pode começar. Tá bom, Marisa. É o Vinha de Luz. Escamas.
E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas e recuperou a vista. Atos 9:18. A visita de Ananias a Paulo de Tarso, na afetiva situação de Damasco, sugere elevadas considerações. Que temos sido nas sombras do pretérito, senão criaturas recobertas de escamas pesadas, sob todos os pontos de vista? Não somente os olhos se cobriram de semelhantes excrescências. Todas as possibilidades confiadas a nós outros hão sido enclipiçadas pela nossa incúria através dos séculos. Mãos, pés, língua, ouvidos, todos os poderes da criatura desde milênios permanecem sob o venenoso revestimento da preguiça, do egoísmo, do orgulho, da idolatria e da insensatez. O socorro concedido a Paulo de Tarso oferece, porém, ensinamento profundo. Antes de recebê-lo, o ex-perseguidor rende-se incondicionalmente ao Cristo. Penetra a cidade em obediência à recomendação divina, derrotado e sozinho, revelando extrema renúncia, onde fora aplaudido triunfador. Acolhido em hospedaria singela, abandonado de todos os companheiros, confiou em Jesus e recebeu-lhe a sublime cooperação. É importante notar, contudo, que o Senhor, utilizando a instrumentalidade de Ananias, não lhe cura senão os olhos, restituindo-lhe o dom de ver. Paulo sente que lhe caem escamas dos órgãos visuais e desde então, oferecendo-se ao trabalho do Cristo, entra no caminho do sacrifício, a fim de extrair por si mesmo as demais escamas que lhe obscureciam as outras zonas do ser. Quanto lutou e sofreu Paulo de Tarso a fim de purificar os pés, as mãos, a mente e o coração? Trata-se de pergunta digna de ser meditada em todos os tempos. Não te esqueça, pois, de que na luta diária poderás encontrar os Ananias da fraternidade em nome do Mestre. Aproximar-se-ão compassivos de tuas necessidades, mas não ouvides que o Senhor apenas permite que te devolvam os olhos, a fim de que, vendo claramente, edifiques a vida por ti mesmo. Emmanuel. Falta palavras até para comentar, né? Porque é tão profundo, né? Isso. Eu não sei explicar por mim mesmo esse fenômeno que ocorreu com a visão dele, né? Mas eu acho que o Emmanuel ele não foca tanto no fenômeno, mas em si, no acontecimento da transformação, né? Eu acho que esse é o foco principal da lição. Eu acho que não tem uma única pessoa que não leia esse livro Paulo e Estevão, né, e comece a julgar as atitudes de Saulo, a refutar assim os seus sentimentos, os seus pensamentos, os seus ideais. Eu acho que todos nós temos esse sentimento até nesses capítulos que nós chegamos. Mas nós não damos conta, né, de que nós mesmos, né, na palavra de Emmanuel, do texto, nós estamos enclipiçados, né, por esses sentimentos de orgulho, de egoísmo, de vaidade, né, talvez tão maiores do que o do próprio Saulo na época, né, porque o livro retrata 2000 anos atrás, né. Sim. E Paulo recebeu o chamamento do Cristo há 2000 anos, né? E nós ainda continuamos rastejando aqui nessa terra. Sabe-se lá quanto tempo, até hoje. E sabe-se lá por quanto tempo. Né? Sabe-se lá por quanto tempo ainda nós ficaremos negando o chamamento, né? Sim. Como já foi dito aí nos textos anteriores, né? Aqui, Tiago, pode falar. Não, eu ia avançar um pouco mais, né? Que é curioso que o Cristo ele coloca sempre algum instrumento
No caso aqui, o instrumento, as mãos de Ananias, né? Sim. Para tirar algumas, né, dessas escamas. Mas ele não usa essa instrumentalidade para tirar todas as escamas. Isso. No caso, ele utilizou-se aí de um problema visual, né, no caso de Saulo, mas por trás desse problema visual tinham muitos outros problemas, né, esses que nós já falamos anteriormente. Mas ele utilizou de Ananias para tirar esse problema de visual para que Saulo, por si mesmo, né, através do seu próprio sacrifício, do seu próprio sofrimento a favor do Cristo, conseguisse tirar as outras escamas que também estavam imbuídas nele, né? Sim. O Cristo não faz por nós aquilo que nós mesmos temos que fazer, né? Nós temos a ajuda, o amparo, mas a lapidação final vai depender de nós mesmos. Eu acho que é isso que falava o texto. Sim. Essa questão das escamas, ela é, assim, também bastante intrigante, porque considerando que Saulo realmente viu com os olhos da carne, né, que ele tenha visto Jesus, é a mesma coisa que a gente tentar olhar para o sol a olho nu, quando o sol está bem radiante. Lá no meio-dia, que ele está bem forte e a pino, nós não conseguimos olhar diretamente para o sol. Que o nosso sol é uma estrela de quinta grandeza, Jesus é uma estrela de primeira grandeza. Então, a gente pode imaginar realmente que houve, fisicamente falando, algum que tenha mexido com alguma coisa nessa parte sensitiva dos olhos, pela imagem que ele viu. Mas, por outro lado, a gente também pode considerar isso simbolicamente, que todas as escamas que cegavam Saulo foram removidas com a ajuda de Ananias, que já era um espírito já santificado em Jesus. E como você disse, né, nossas escamas do egoísmo, do orgulho, da vaidade, da maldade, da crueldade, porque Saulo tinha sido cruel, né, um temperamento forte. Então, haviam muitas escamas que impediam Saulo de aceitar Jesus. Primeiro foi com Estevão, depois foi lá na Casa do Caminho, depois foi com Abigail, e ele não mudava de postura, ou seja, ele continuava cego. Então, essa cegueira pode ser representada por essas escamas que Saulo trazia em seu coração, impedindo que ele enxergasse a realidade. Então, Ananias, mesmo que a visão de Jesus, pelo esplendor da luz que ele presenciou, tenha de fato causado temporariamente, algum transtorno nos seus olhos, fisicamente falando, mas as escamas que cegavam Saulo estavam dentro dele. Então, Ananias fez um trabalho duplo, não só deu ali a primeira empurradinha para Saulo, na questão da humildade, que é o que a gente vai ver na continuidade desse encontro entre os dois, e também, ao mesmo tempo, fez ali uma reparação perispiritual, vamos dizer assim, nos olhos de Saulo. Então, não importa de que maneira a gente encare, se foi realmente uma restauração física dos olhos dele, ou se é apenas uma simbologia mostrando que Saulo, até então, vivia completamente cego por causa do seu orgulho. Tá bom, gente? Alguém quer fazer algum comentário mais a respeito dessa lição, da passagem aqui do Ananias? Porque eu vou voltar aqui no livro, Paulo Estevão, aqui eu estou no livro, olha que lindo como foi ali o fechamento
daquele momento ali entre eles, que é bastante, é um pouquinho mais extenso, mas ali entre eles houve realmente ali um momento assim de grande emoção, tanto para Ananias quanto para Saulo. Então foi de fato um momento bastante especial. Mas o resto, voltando aqui do Vinha de Luz, como ele diz, como Emmanuel pergunta aqui no item 7, né? Para que Paulo pudesse realmente se purificar por inteiro, quanto que ele teria que lutar e sofrer. E nós também, né, gente? Quantas escamas ainda nos encobrem e quantas escamas nós não estamos jogando em cima da gente mesmo pela nossa liberdade de escolher mal, não é? Alguém quer fazer algum comentário sobre esse trechinho que o Tiago leu? Boa noite. Oi, seu Vilmar, boa noite. O que eu estou entendendo aqui. Como é que Jesus Cristo nos chama? Ele falou sempre ali, né? O Cristo vai aparecer, vai conversar conosco. Como é que ele nos chama? Sim, como é que ele nos chama? Não vinha ele pessoalmente falar conosco, não. Quando aparecem problemas no nosso caminho para a gente resolver, olha aí o chamado dele. Isso. E como eu falou há linhas atrás, que ele vem. Quando ele precisa, ele vem conversar conosco. Não dá. Então, as nossas dificuldades são os chamamentos de Jesus para a nossa colaboração para com ele. Sim. Não sei se entenderam. Sim, entendemos, sim, seu Então, Vilmar. você vai chegar na minha frente e falar, olha, cuida disso aqui para mim, viu? Não, não vai, não. Nós seremos chamados a atenção quando um problema duro vem aparecer para nós resolvermos. Uhum. E quando ele saiu, voltando atrás ainda um pouquinho, ele saiu de cena, deixando a todos nós de cena. Eu vou embora, mas fica na mão de vocês, viu? A Isso. continuação do meu trabalho. Isso. Agora é por nossa conta, né? Corre por nossa conta. Isso. É. E eu penso também, seu Vilmar, que Jesus nos chama por meio de algum irmão necessitado que cruze o nosso caminho, né? Onde a gente possa fazer alguma coisa em favor daquele que sofre material, espiritualmente, e que cruze o nosso caminho. Está aí também a chamada de Jesus para que possamos fazer alguma coisa. Muito bem. Ele que está nos chamando. Mas a gente é... Muito bem. Tá certo. Bem, eu vou voltar então ao texto, à tela do Skype agora, que já estamos aqui no finalzinho da nossa hora. E para fazer a nossa prece de encerramento, fechando aqui a nossa noite com tantos ensinamentos, quem vai fazer a prece final para nós é a Rosana. Por favor, Rosana. Sim, boa noite a todos. Elevemos nosso pensamento em Deus e em Jesus, nosso Mestre, nossos anjos guardiões, nossos benfeitores espirituais, rogando que haja harmonia, serenidade, sabedoria, amor e fraternidade entre nós. Senhor Jesus, nós te agradecemos todas as bênçãos com que nos clareia a estrada e nos confortas a vida. Em particular, nós te agradecemos os obstáculos que nos permites encontrar no relacionamento uns com os outros, através dos quais exercitamos a prática do amor que nos legaste. Fica conosco, Jesus. Esteja conosco em todos os nossos caminhos, pensamentos e ações. Assim seja.
Graças a Deus. Obrigado, nosso Pai Criador. Então, mais uma vez, agradecendo pela companhia de vocês, desejo a todos uma ótima noite, um bom descanso, e até sexta-feira, se Deus quiser, na nossa roda de leituras. Um grande abraço.